College, se pá, esse ano a gente pega a Dima. Você tá estranho, tipo, mais que o normal. Sério? Vai lá, mano, volta assim. Já pensou o que eu vou fazer? Como voltar? Beleza, mano, então boa sorte. Até amanhã, College. Quando uma pessoa tem grande ansiedade social, ela luta para se comunicar com outras pessoas. É preciso levar em conta que é uma luta interna. Isso não quer dizer que ela não queira formar relações sociais. Oi. Fala aí, pessoal, de boas com vocês, eu sou o Colete, bem-vindos a mais um... Mano... Quanto tempo que eu não falo isso aqui, véi? Isso daí que vocês acabaram de ver, sem brincadeira, levou 2 meses e pouco pra ficar pronto. Tudo bem que essa animação tá bem longe de ser perfeita, mas eu sinceramente fiquei satisfeito com o resultado. E eu preciso dar os agradecimentos especiais ao Ettore e a Mikasa que aceitaram fazer essa participação. Principalmente porque são 2 pessoas muito queridas pra mim. Então, de verdade, mais uma vez agradecendo a vocês, muito obrigado por essa participação de verdade. Mas bem, mudando de assunto agora, eu sei que todo mundo quer saber o que aconteceu comigo. Eu fico 4 meses sem postar, sem dar nenhum comunicado. Aí do nada, eu chego aqui com uma animação, a cara toda do canal tá diferente, o ícone mudou, o banner mudou, o que tá acontecendo aqui? Bem, o que tá acontecendo com essa nova fase meio que tem um pouco a ver com a minha parada, e nesse vídeo eu pretendo explicar tudo o que aconteceu. Não exatamente eu vou falar tudo no literal, porque envolve outras pessoas que, sinceramente, não vale a pena ser mencionado aqui. Isso tem a ver comigo, não necessariamente só o Colete e tudo que ele é, mas sim eu pessoalmente, eu que sou Ulisses. Sim, esse é meu nome. Tá bom, eu já enrolei demais, então vamos direto ao assunto. O que aconteceu nesse tempo todo? Tudo isso que aconteceu, de mais ou menos 1 ano e pouco pra cá, quase 2 anos, não foi só uma coisa que aconteceu. Foi uma série de fatores que foi juntando e acabou dando nisso. Tanto que chegou num ponto que eu falei, eu já parei o bastante e eu quero voltar agora com força total. E bem, pra início de tudo, falando um pouco de mim, da minha história, eu não sei como que vocês me imaginam, como eu imagino que eu seja, de que tipo de pessoa eu sou na minha vida pessoal. Tipo exemplo, em tempos de escola, se eu fosse uma outra pessoa e conhecesse o Colete, muito provavelmente eu iria pensar que na escola eu era daquele tipo que ficava enchendo o saco dos outros, só que na verdade eu sempre fui o total oposto disso. Principalmente quando eu era criança, eu tinha muitas falhas básicas. E até mesmo eu admito que eu era uma pessoa meio zoada. Além disso, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tipo, muito mesmo. Tanto que a maior parte das vezes no meu fundamental eu não ficava junto de muita gente. Eu tinha um certo grupinho de mais ou menos umas 5 pessoas no máximo, que eu considerava amigo de verdade. O resto eram só colegas e outras vezes até inimigos. E um outro problema que eu sempre tive é que eu tinha muito problema pra falar. Ao ponto de quase nunca eu conseguir terminar uma frase direto. E aí galera, beleza? Então começando aqui nosso primeiro vídeo do canal, nossa primeira série de Minecraft. Isso daí que vocês acabaram de ver foi um vídeo que eu gravei em 2015, numa época em que eu tinha entre 13 e 14 anos, e eu falava desse jeito. E com o tempo, com o passar dos anos eu acabei mudando, fui mudando o meu jeito de falar, até porque eu precisei de uma fono e uma psicóloga para melhorar isso, e principalmente melhorar meu foco, minha concentração, e eu sou muito grato a essas 2 que, sinceramente, hoje em dia eu tenho muita saudade, porque já faz uns bons anos que eu não converso com elas. Com isso, eu passei muito tempo da minha vida escolar meio que na solidão,
E com isso eu acabei criando um trauma, uma paranoia, de que muitas vezes eu penso que se eu não existisse, muita gente seria agradecido por isso. Eu fico pensando que eu nunca vou ter importância pra nenhuma pessoa, que a minha existência ou não faz diferença para as outras pessoas, ou talvez nem vale a pena a minha existência. Como se eu sumisse totalmente, ou se eu morresse, ninguém iria sentir saudade. Até porque eu nunca tive um grupo grande de amigos até quando eu conheci a internet. Tipo, eu realmente fiz muitas amizades na internet, gravei com um pessoal até, só que não era necessariamente um grupo que a gente batia papo sempre. Era sempre um pessoal meio que isolado, tipo, eu conhecia várias pessoas, só que elas nunca se conheciam e não formava um grupo em si. Boa parte dessas pessoas eu acabei me afastando, porque ficar conversando o tempo todo com a mesma pessoa chega a ser um pouco enjoativo. Só que isso mudou completamente pra mim quando eu entrei na comunidade de opinião, na época do Não Somos Cópias. Porque foi lá que eu conheci vários outros canais, vários outros youtubers, e por um bom tempo eu fiz parte desse grupo que era o grupo que eu mais me identificava, que eu gostava bastante, que eu me sentia confortável lá. Era o pessoal com quem eu trocava ideia quase todo dia, não era só umas poucas pessoas, eram realmente várias pessoas trocando ideia, e isso era da hora, era divertido. Só que depois, com as polêmicas que aconteceram, e principalmente algumas coisas que aconteceram por dentro, algumas indiretas que aconteceram, que eu não vou mencionar aqui porque não vale a pena, não vem ao caso, e sinceramente eu não guardo rancor contra essas pessoas. Quando aconteceu isso, eu acabei indo para um outro grupo, fiz outras amizades, e depois de um tempo, mesmo a gente sem ter brigado nem nada do tipo, a gente continua muito de bem até hoje, o pessoal pelo visto meio que se afastou, foi se afastando com o tempo. Só que o que aconteceu para voltar a minha paranoia, que veio daquele trauma, foi um término de um relacionamento que eu tive há mais ou menos uns 2 anos atrás. E não se confundam, não foi o relacionamento com a Elazita, até porque a gente teve uma certa briga, só que depois dessa briga as coisas se resolveram, a gente ficou de bem. Foi um outro relacionamento que eu entrei logo depois desse, e o pior foi que ele acabou com a menor possibilidade da gente ser amigo de novo. Porque essa pessoa mexeu com uma coisa que é muito sensível pra mim, foi uma coisa que ela prometeu que não iria fazer, e voltou atrás com a palavra. Nisso aquela paranoia que eu falei, de ninguém se importar comigo, voltou. E meio que eu penso isso um pouquinho até hoje. Foi um bagulho que me desmotivou bastante, eu não sentia mais vontade de gravar por conta disso. E além disso, uma outra coisa que foi meio chata pra mim foi o começo da pandemia. Principalmente porque eu achava que, como eu tinha mais tempo, eu iria fazer mais vídeos, só que foi justamente o contrário. Eu tinha mais tempo, só que meu ânimo foi bem mais lá pra baixo. Porque eu basicamente não tive nenhum contato social, só pra fazer coisas importantes, tipo consulta. Pra piorar, eu não consegui terminar o meu curso, o estágio que eu iria começar foi por água abaixo. E o pior ainda é que o curso, a escola no qual eu iria fazer o estágio e tava fazendo o meu curso e tudo mais, fechou. Faliu e eu me fudi. O que me fez voltar, o que me convenceu de verdade a voltar, foi que eu consegui um trabalho de meio período recentemente. E nisso, e principalmente agora que a pandemia tá acabando, eu comecei a ter mais ânimo, eu senti mais vontade de voltar. Porque finalmente eu sentia que... Porque, sei lá, véi, eu acho que quando as coisas estão muito paradas, você se desanima muito fácil. E agora sabendo que minha vida vai estar mais movimentada, me deu vontade de fazer mais coisa ainda, cara. E eu sinto e na verdade tenho certeza que eu relaxei demais e muitas vezes eu ficava muito agoniado porque eu tinha uma ideia de vídeo, eu tinha planos para fazer um certo vídeo, eu escrevia o roteiro todo bonitinho, às vezes até gravava, começava a editar, mas no meio do caminho eu me desanimava. Eu tentava achar algum erro, eu procurava erro, passava tempo e eu não continuava e eu acabava abandonando o projeto. E aí de noite, quando eu ia dormir, eu sempre ficava agoniado, me lamentando por isso. E isso não aconteceu uma, nem duas. Foram várias vezes. Vários vídeos que vocês poderiam ter visto, que seriam temas interessantes, que basicamente está tudo guardado aqui, vocês não viram até hoje. Mas depois de um tempo conversando com o pessoal, deu uma boa amenizada esse trauma que eu tenho. Eu
parei de ter esse pensamento de uma forma tão literal. E tipo, hoje, sinceramente, eu tô bem. Eu tô bem com relação a isso. E os meus amigos mais próximos, como Crazy e a Mikasa, que são, acho que, duas das pessoas que eu tenho mais consideração hoje em dia, que eu mais considero meus melhores amigos, eu acho que foi graças a eles e mais outras pessoas que eu parei de pensar desse jeito. E também dando destaque para duas pessoas que, sinceramente, eu considero bastante, tem uma parte especial para mim, mesmo que eu não seja tão próximo dessas duas pessoas. Bom, essas duas pessoas são o Digo e o Gabs. O Digo porque basicamente foi ele que me convidou para toda essa parada de comunidade de opinião. A gente se conheceu porque ele tinha comentado num vídeo meu, se não me engano era do Treta News. Daí depois, naquele mesmo dia, a gente acabou conversando no Discord e basicamente a gente virou amigo. Mesmo não sendo tão próximo assim, ele sempre foi um cara meio reservado, mas ele era um cara legal. Eu passei a pensar bem mais desse jeito depois de uma parada que rolou, de uma polêmica que rolou, que ele veio falar comigo, porque era um bagulho que eu não queria ter entrado, mas acabei entrando. Ele veio falar comigo e eu tenho que admitir que eu não gostava muito de usar ele como exemplo. Porque eu me sentiria como se eu fizesse parte do pessoal que idolatra ele e usa ele como exemplo de tudo que é bom no mundo. Só que eu não posso negar que esse cara é provavelmente uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Inclusive, uma parada inédita aqui sobre o Digo é que, tipo, vocês sabem que o nome dele é Rodrigo, né? Então, eu tinha um colega de escola no ensino médio, que o nome dele também é Rodrigo, que a gente é amigo até hoje, e na época eu achava que o Digo era esse meu amigo tentando me trollar. A voz era parecida. Eu juro! Só que depois de um tempo, conversando com ele, eu percebi que não era a mesma pessoa. Não tinha o mesmo jeito. Bom, e o Gabs? Por que eu tenho tanta consideração por ele? Por que eu sou tão grato a ele? Basicamente, desde quando eu conheci o Crash Bandicoot Brasil, ele foi uma das poucas pessoas que eu não conhecia, mas eu admirava. Não conhecia do jeito de nunca conversar com a pessoa, de não saber basicamente nada dela, de nunca ter trocado ideia. Porque hoje em dia, com relação a pessoas públicas em geral, falando de pessoas que eu não conheço, eu tenho uma visão bem neutra. Só que com esse maluco foi diferente. Ele sempre me pareceu ser uma pessoa bem sincera, um cara engraçado que fazia vídeos engraçados, e até hoje esse pensamento não mudou. Daí eu fiz aquele vídeo agradecendo ao Crash Bandicoot Brasil por ter feito parte da minha adolescência, por ter me feito rir em momentos que eu precisava. O Gabs comentou no meu vídeo e posteriormente divulgou esse vídeo em uma live dele que ele fez. Infelizmente essa live foi deletada, eu não consegui registrar, não consegui salvar esse momento, mas no dia que aconteceu a live eu tava passando meio que por um momento difícil, que tava acontecendo alguns problemas pessoais, e nisso o fato dele divulgar, dele compartilhar o vídeo, de falar que se emocionou com ele, e mais posteriormente eu acabei virando ADM do canal dele, foi um bagulho que eu fiquei muito surpreso e me deixou muito feliz de verdade. Tanto que no mesmo dia que aconteceu a live, eu mandei isso pra ele lá no Discord. Foi algo que me emocionou muito e me fez dormir tranquilo naquele dia. E uma pergunta que muitos de vocês já devem ter sacado: por que da mudança do ícone do banner no canal? Por que eu mudei o meu personagem? Bom, obviamente ele é o mesmo, só tá num estilo diferente. E pra quem não conhece, esse estilo é uma referência a Komi-san. Basicamente uma menina que tem distúrbio de comunicação e ela quer tentar fazer amigos. E a Komi é um personagem muito especial pra mim porque ela foi o personagem com quem eu mais me identifiquei em toda a minha vida. Porque eu nunca senti esse negócio de, tipo, ser representado. Provavelmente eu nunca senti isso porque eu não faço parte de nenhuma minoria. Só que esse anime foi o que mais me emocionou, o que eu mais me senti, sabe? Eu assisti aquilo e me via na Komi. Tanto na Komi quanto o Tadano, que é um personagem que eu gosto bastante, que eu me vi bastante nele. E muito provavelmente hoje em dia Komi-san não é só meu anime favorito, mas também é um dos animes mais importantes da minha vida. Se não for o mais importante. E por fim, o que muito provavelmente todos vocês estão me perguntando é: você vai continuar com o canal?
A resposta é sim, eu vou voltar com força total dessa vez, vou passar a postar de 2 a 3 vídeos por semana. Mas agora eu vou mudar o conteúdo porque canal de opinião hoje em dia tá saturado, ou pelo menos é isso que muita gente acha. Olha, conteúdo de opinião ainda é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto de assistir, gosto de reassistir de vez em quando, só que eu não vou necessariamente mudar, porque eu acho que se eu continuar assim o tempo todo, vai ficar um pouco maçante e vai acabar sendo meio chato. Então eu não vou necessariamente mudar o meu conteúdo, eu vou expandir ele para falar de mais coisas. E falar principalmente de jogos e animes. Inclusive eu tô com a ideia de fazer análise de todos os episódios de Komi-san. Isso não é uma ideia nova, eu tinha essa ideia há uns 3 anos atrás. Só que eu tinha medo de não funcionar, por isso eu não levei muito pra frente isso. Só que dessa vez eu vou levar e não vou parar tão cedo assim. Eu quero também muito agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que deu uma chance pra me assistir, que tirou um tempo da sua vida pra me assistir, pra me ouvir falando tudo isso, falando de mim, e isso eu tenho muito a agradecer. E se não fosse vocês também, eu não estaria aqui. Vocês que me dão essa chance de continuar aqui produzindo, isso é algo que me alegra de verdade. Bem, esse vídeo provavelmente tá bem longo, eu não sei se ele vai ter mais de 20 minutos, eu espero que não. E dessa vez eu posso prometer essa frequência porque agora eu tô com o PC melhor, na verdade eu tô com uma placa de vídeo agora, tô com uma internet melhor, então vai ser possível sim eu ter mais frequência. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que me deu essa chance, muito obrigado de verdade a todos vocês. Bem, eu sou o Colete, vou indo nessa e até um outro dia.